Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre o serviço EC2, que é um dos serviços mais utilizados na AWS. EC2 quer dizer Elastic Compute Cloud. Então aqui sim estamos falando de computação, de servidores na nuvem. Então esse é um dos serviços que as pessoas mais pensam, né? Vocês viram aí todos os vídeos que eu estou mostrando diversos serviços, mas esse é o que normalmente as pessoas acabam pensando, né? O que eu vou usar na cloud? Bom, você vai usar um servidor. Então você cria um Windows, um Linux. Então o EC2 é isso daí. Ele é a computação propriamente dita. Então ele quer dizer Elastic Compute Cloud, que é a computação em nuvem. O que é interessante saber sobre esse serviço é a modalidade de pagamento. Então você pode pagar por on-demand, ou seja, sob demanda, ou então você paga por hora de utilização, ou reserved instance, que é você reservar uma instância. Então imagina assim, se você deixa uma máquina ligada 100 horas por mês, não vale a pena você reservar esse recurso, porque vale a pena você pagar por demanda. Então é o valor hora vezes 100 horas, que é o custo mês. Agora no Reserved Instance vale a pena quando você vai usar de 1 a 3 anos a instância, né? É só um exemplo aqui. Às vezes até menos vale a pena, tá? Ou até mais, né? 3 anos, na verdade não tem um limite, mas é o tempo máximo de renovação. Mas o RI ele é legal porque você fala, ó, eu vou usar essa máquina todo dia, toda hora, por um ano. Aí vale a pena você falar com a AWS e falar, ó, eu vou usar essa máquina por um ano, eu gostaria de reservar. Então ela fala, você quer pagar agora ou pagar lá no futuro? Aí dependendo da forma como você vai fazer esse pagamento por essa reserva, eles já vão te dar um desconto, que é um desconto muito bom, pessoal. Fica em torno de uns 50%. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso daí. Então você vai ver como que dá para abaixar muito o preço através de reserva de instance, coisa que nem todos os lugares utilizam, que deveria utilizar. Então, se você não utiliza, pesquise sobre isso. Tem vários tipos de types. O que são types? São tipos, né? Types ele é um conjunto de memória e CPU. É quanto de memória e CPU a sua máquina vai ter. Então, quando você vai lá e cria uma EC2 instance, fala, eu vou criar um servidor Linux. Você não, na hora da criação, você não tem uma opção assim, quanto de memória você quer e quanto de CPU você quer. Não tem isso daí. Tem vários tipos que você seleciona, é como se fosse uma prateleira. Então você chega lá no mercado, tem uma prateleira de produtos. Aqui é a mesma coisa, tem uma prateleira. Então tem umas que tem mais memória, menos CPU. Então você fala, eu quero uma de 2 de CPU, 4 de memória. Tem várias opções. Tem algumas famílias, que é o assunto também muito específico, mas tem umas famílias que são mais focadas em memória, outras famílias em CPU, outras em um determinado processamento. Tem diversos tipos de famílias. Então você seleciona lá da prateleira, na hora que você vai criar, é logo a segunda opção, que ele pergunta qual é o tipo que você vai ter. E daí cada tipo tem o seu preço, né? Cada tipo tem o seu custo hora e assim por diante. Então, galera, isso que é type, é um conjunto de memória e CPU. Aí, além disso, nós temos o monitoramento nativo. Então, tudo que está dentro do hypervisor, ele é monitorado pela AWS. O que é um hypervisor? Então, imagina, essa EC2, ela roda dentro de um hardware. Então, ele tem lá um host, né? O cara que está hospedando todas as EC2. Então, você pode ter diversas EC2 rodando lá. Aí você tem um host, que isso é totalmente transparente para você. Mas esse host, ele tem a capacidade de ver quanto de CPU essa máquina está usando, quanto de rede ela está usando, rede de entrada e de saída, então é o in e o out. Então ele consegue ver diversas métricas e ele te mostra isso daí sem custo adicional, tá galera? Isso que é muito legal no monitoramento, é nativo isso daí. Então às vezes você não precisa nem de um Zabbix ou nem de um Nagios, depende do tamanho da sua rede. Então eles já têm isso daqui configurado. E tem um detalhe só, eu falei CPU, né? Rede, I/O, tem muitas outras, mas não tem memória e nem quantidade de uso de disco. Por que isso daí, pessoal? Porque existe uma regra que a AWS ela tem uma matriz de responsabilidade, que a AWS ela diz assim, ó, eu não tenho e nem sou responsável por nada que você tem dentro da sua instância. Eu te dou o hardware, eu te dou o processamento e você faz o que você quiser, eu não me responsabilizo. Então, logo, ela não pode monitorar a memória, porque ela não sabe quanto você está usando. Se ela tem acesso a ver quanto você está usando, quer dizer que ela tem acesso à sua instância. Então não tem como. E a mesma coisa para disco. Então você tem lá um file system, esse file system ela não pode ver quanto está usando, né? Então tem scripts que ela te dá, ela te provê alternativas de você pegar essas informações dentro da EC2 e jogar para esse hypervisor.
Aí fazendo essa jogada você consegue monitorar tudo. Então tudo é monitorável, tudo mesmo, pessoal. Até logs, messages, eventos, tudo você consegue monitorar. Muito legal e sai praticamente de graça. Security Group. SG quer dizer Security Group, né? O grupo de segurança. Então, basicamente, aqui é um firewall a nível ali de hypervisor, né? Um nível adicional que você tem. Ele não fica dentro do host, na verdade, ele fica para fora. Aí você tem um Security Group. Esse Security Group ele tem regras de entrada e saída. Então, você pode falar, ó, esse servidor ele recebe conexão apenas pela porta 443. Ou você pode falar, esse servidor recebe SSH apenas de um determinado IP. Então aqui você cria realmente um firewall de fácil acesso, fácil configuração, muito tranquilo manter. É uma espécie de firewall sim, substitui a necessidade de você ter um firewall dentro do EC2. E o que é legal, o Security Group, se você tiver duas instâncias aqui, você pode falar, essa instância vai estar dentro do Security Group e essa outra instância também no mesmo Security Group. Então tudo isso é possível, né? Aí beleza. Eu falei, crio instâncias, às vezes eu falo instâncias, às vezes servidores, então só para a gente ficar claro aqui, instância que é um servidor na AWS. Quando a gente fala assim, vou criar um servidor, na verdade você cria uma instância. Então você tem a instância aqui. Aí galera, essa instância ela roda um sistema operacional, certo? Qual o sistema operacional pode ser? Bom, os comuns, né? Windows, todas as versões, tem lá Enterprise, SQL, Web, blá blá blá. Linux, Red Hat, SUSE, Amazon Linux, que é muito legal também. Tem várias versões e tem algumas de Marketplace. O que é isso? Marketplace é tanto pago como free. Então aqui você acha appliances já configurados. Vamos supor, você quer uma solução de Palo Alto. Por que você vai configurar do zero? Então não tem necessidade de instalar um Linux e configurar o Palo Alto. Você pode ir lá no Marketplace e lançar uma EC2. Daí você lança uma EC2 com Palo Alto ativo. E às vezes já vem até a licença, dependendo da imagem que você pega do Marketplace. Então você não precisa nem se preocupar com licença, com nada. Então vale muito a pena. E também tem as free. Então se você quiser hoje falar, eu vou criar uma, sei lá, uma ferramenta totalmente open source, eu vou distribuir de graça. Aí você cria uma imagem no Marketplace e as pessoas podem criar servidores a partir dessa imagem. Então tem muitas empresas que fazem isso. Uma outra também que eu gosto bastante é a da Chef, para automação. Então o Chef ele tem uma modalidade que está dentro do Marketplace, você consegue lançar uma instância já com o Chef totalmente configurado. Aí já acaba, né, facilitando um pouco a vida. Aí também temos backups. Backups é legal, porque é muito fácil. Então quem já trabalha aí com ambientes virtuais sabe como é fácil gerar um snapshot. Mas a AWS ela também gera e acaba sendo bem barato. E ela faz todo o diferencial, tudo mais. Fica bem tranquilo gerenciar backup. Então vamos supor, você tem lá uma EC2, você vai aplicar um patch de segurança nessa daqui. Antes de aplicar um patch, você tem que tomar cuidado, né? Então você gera um snapshot anteriormente. Então você gerando um snapshot, é só selecionar lá, ela tem os discos. Você vai lá e gera um snapshot ou uma AMI, né? Assunto para outro momento. Mas você gera isso daí, ele pega todos esses discos e cria uma AMI. Aí futuramente, se você precisar fazer um restore, você seleciona essa AMI que foi criada e você fala, eu quero dessa AMI lançar uma EC2. Daí você lança outra EC2. Então é muito fácil trabalhar com backup, né? Qualquer um aí consegue cuidar tranquilamente. E pessoal, layers de rede. É um assunto assim extremamente complexo para falar de rede, mas o que eu queria falar aqui, só para deixar claro para vocês, que nós conversamos de EC2, né? Que é um servidor, mas todo servidor ele roda em algum lugar. Então aqui é só adiantando alguns assuntos que nós vamos ver, nós temos que falar de VPC. Então tem uma VPC que é uma rede completa. Essa rede ela pode ser pública ou só privada. Dentro dessa VPC roda diversas subnets, pessoal, que são aquelas nossas VLANs. Não é falado aqui VLAN, mas é como se fosse a nossa VLAN, tá bom? Então você pode ter uma VPC pública e pode ter uma subnet pública e pode ter a sua privada. Então uma pode ser DMZ, a outra não. Enfim. Tem NACL, assunto para outro momento, mas é bom vocês saberem. Então nós falamos Security Group, que é um firewall a nível de servidor. Aqui tem um firewall a nível de rede, para aplicar para todos os devices que você tem na rede. E tem aí muitas outras coisas, como
tabela de roteamento, que é a Routing Table, que é onde você diz o que subnet vai ser público, qual que não vai ser. Tem muita coisa. Aí tem Shared VPC, Shared Subnet, tem muita coisa para falar. Então a rede é extremamente completa. Mas por hora que nós estamos falando de EC2, já é interessante você saber que você pode ter esse servidor tanto na rede pública como na privada, isso daí tranquilamente. Então você tem uma empresa lá, você pode rodar toda a sua carga privada aqui, os bancos de dados, as suas aplicações de RH, que for, né? Várias coisas aqui. E no público você pode rodar o seu website, a suporte 443, né? Ou 80, você que escolhe. Você roda o que você quiser, um SAP público, qualquer coisa. Então, galera, basicamente isso que eu tinha para falar de EC2. Um vídeo um pouco comprido, espero que vocês tenham entendido. É muito difícil falar em pouco tempo sobre esse assunto. E com só EC2, praticamente você faz um curso completo, 30 horas facilmente, porque são muitos recursos. Mas aqui eu quis mostrar mais por cima, para a gente começar agora a engatinhar. Eu vou dar mais umas dicas de outras coisas. Temos assuntos de RI, Security Group, Backup diretamente falando, né, que tem que entender também como funciona. Mas é muito bom, é um serviço que vale a pena você investigar. Se você está pensando em mover para cloud, pode ter certeza que mover servidores dentro de EC2 é uma solução muito boa, tá bom, galera? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida estou à disposição e até o próximo vídeo. Até mais!